Das paz, povo abençoado do Senhor. Que Deus continue abençoando seu lar, sua casa, sua família. Deus tem sido fiel para conosco, tem nos guardado. Eu gostaria de, nesse momento, meditarmos juntos na palavra do Senhor, aproveitar essa oportunidade. Este quem vos fala é o pastor Carlos Santos e eu gostaria de crescer junto com você nesse momento, através da palavra do Senhor. Queria apenas trazer uma breve reflexão que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, onde fala a respeito do dilúvio, quando Deus, por um momento, ele se entristece muito com a humanidade. Deus, ele fica triste com a humanidade, com as atitudes dos homens, com o afastamento dos homens. Os homens cada vez mais se envolvendo com o pecado, se envolvendo com a maldade, se envolvendo com prostituições e tantas outras coisas, adorando outros deuses, se rendendo, se curvando a outros deuses. E aí Deus se revela irado naquele momento, devido àquela situação em que o pecado do povo tinha subido às narinas de Deus. Então Deus decide dar cabo de toda a humanidade, e naquele momento, quando ele pensa em dar cabo de toda a humanidade, ele vê ali que no meio daquela geração havia um homem que temia ao Senhor, havia alguém que honrava a Deus, havia alguém que considerava o Deus Criador dos céus e da terra, que considerava, que respeitava a presença de Deus, que amava a Deus, era zeloso. E Deus decidiu dar uma oportunidade e usar aquele homem como instrumento naquela época de salvação, como um canal para poder oportunizar as pessoas, para que as pessoas tivessem o tempo, a oportunidade de se arrepender de seus pecados, de suas maldades, e dar ouvido àquilo que Deus pretendia realizar na vida das pessoas naquele momento. Então Deus vai e fala, e vai na direção de Noé, e Deus se revela a Noé, e Deus chama a atenção de Noé, e Deus faz um pacto com Noé. Noé acha graça diante de Deus, pelo homem que ele era, temente a Deus. E aí Deus, ele vai, e no meio da ira do Senhor, ele ainda permite uma oportunidade, uma chance, para que as pessoas não fossem condenadas sem ter nenhuma outra oportunidade. E aí é através da vida de Noé que Deus revela a sua misericórdia e a oportunidade que ele dá para todos. Para todos. Ele não faz distinção de pessoas. E aí ele orienta Noé. Deus, ele já tem um projeto, ele já tem algo pronto, já tem algo preparado, já tem algo elaborado. Ele já tem em mente o que deveria ser feito, qual o meio de salvação, visto que o Senhor estava pensando em derramar sobre aquela humanidade um grande dilúvio, queria destruir todo ser vivente daquela geração. E aí Deus vai e cria uma arca enorme. Ele já tem o projeto dessa arca enorme, já tem dentro de si a forma de poder salvar e dar continuidade à humanidade. Já tinha ali preparado já a arca. Naquele momento era o único meio pelo qual a humanidade poderia ser resgatada, para poder dar continuidade. E aí Deus vai e passa esse projeto e coloca nas mãos de Noé, coloca esse projeto na mão de Noé e o capacita e o direciona para que ele possa executar. Então Deus tem um projeto já pronto, medida, largura, profundidade
tamanhos, compartimentos. Então já tem tudo programado, porque Deus, ele é assim. Deus, ele é um Deus organizado e ele já tem os seus projetos prontos, bem definidos, bem centralizados, bem resolvidos. E o único trabalho do homem, o único trabalho de Noé era apenas executar aquilo que foi colocado nas mãos dele, o projeto que foi colocado nas mãos de Noé. E Noé, ele surpreende até os dias de hoje, as gerações de hoje. Noé, ele surpreende a perfeição que ele construiu, aquele projeto que Deus colocou nas mãos dele. Deus colocou o projeto na mão dele e disse: agora executa de acordo com o que está aqui nesse projeto, aqui nessa planta. Então Deus vai e coloca nas mãos de Noé a planta, o projeto, e o capacita para executar. E aí ele começa, através das orientações. Uma das orientações de Deus era que ele usasse madeira de golfe. E ele vai, procura madeira de golfe. Ele não vai procurar madeira de pinho, ele não vai procurar maçaranduba, ele não vai procurar nenhum outro tipo de madeira, mas ele pega justamente o que está ali no projeto, madeira de golfe. Ele vai lá, pega a madeira de golfe, e lá ele diz: tantas medidas, o comprimento, e ele mede a medida exata, o comprimento exato, e ele coloca a janela no lugar onde no projeto diz: coloca a janela no determinado lugar, coloca a janela com tais medidas. Ele respeita essa orientação e faz a janela com as medidas exatas. A porta também, ele constrói a porta nas medidas exatas, porque na planta tem a medida exata da porta, a medida exata da janela, o material que deve ser usado e como conduzir, como executar aquele trabalho, aquela construção, como ele deveria movimentar cada peça, como ele deveria utilizar, onde cada peça seria encaixada. E uma das orientações do Senhor, que estava lá também nesse projeto ali, nessa planta, era que ele deveria passar betume por dentro, betume por fora, e assim ele fez. Passou betume por dentro, passou betume por fora. Ele fez o primeiro compartimento, ele fez o segundo compartimento, ele fez o terceiro compartimento, porque era o que estava na planta: o primeiro compartimento, o segundo compartimento e o terceiro compartimento. Ou seja, a palavra de Deus diz que fez Noé segundo tudo que lhe foi ordenado, nem mais, nem 1 milímetro a mais e nem 1 milímetro a menos. Porque se ele colocasse 1 milímetro a mais, ele já estava mudando o projeto, ele estava alterando o projeto. E isso nos traz algo muito importante, porque Noé estava construindo o meio pelo qual as pessoas seriam salvas. Era a arca. Deus escolheu a pessoa certa para executar justamente da forma que ele gostaria que fosse feito. E por Noé ter obedecido e ter seguido cada medida, cada orientação, as formas, tudo, Noé, ele foi bem sucedido, porque ele pôde salvar a si mesmo, salvar a sua casa e também os animais. E nos dá uma oportunidade de iniciarmos novamente uma nova vida, uma nova geração. E ele foi bem sucedido naquilo que ele fez. E aí é onde a gente pode trazer experiência para nossas vidas. Hoje nós temos não a arca de Noé, mas nós temos hoje o Evangelho. Nós temos hoje
algo que já foi projetado. Nós temos um projeto em nossas mãos. Nós temos as medidas exatas em nossas mãos de como nós devemos agir, como devemos nos comportar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, a forma de buscar ao Senhor, a forma de adorar, a forma de se achegar a Deus. E nós temos em nossas mãos hoje, em nossas mãos algo que foi produzido por Deus, produzido pelo Espírito Santo de Deus, para que através das Sagradas Escrituras, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, uma geração inteira possa ter a oportunidade de ser salvo. E Jesus Cristo, assim como Noé, ele fez tudo que o Pai lhe ordenou. Jesus, quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele diz: tetelestai, está consumado, está feito. Jesus, ele fez tudo da forma, das orientações, de acordo com tudo aquilo que foi determinado pelo Pai. Em algumas vezes Jesus dizia assim: o que eu faço porque o Pai está em mim. É o Pai que está em mim que me capacita a exercer tal trabalho, tal obra. Então Jesus, ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu a sua meta, aquilo que foi determinado de forma correta. E o que foi que Cristo fez? Cristo, ele preparou o Evangelho, ele trouxe as boas novas e ensinou, passou ela para os discípulos a forma de dar continuidade. Jesus não pediu que os discípulos introduzissem coisas novas, introduzissem ensinamentos novos. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: guardai-vos, dos falsos profetas, falsos mestres, que introduzirão, e trarão ensinamentos, doutrinas de demônios, ensinamentos mentirosos, que enganarão a muitos, se possível enganarão até os escolhidos, e procurarão, através de palavras cheias de sabedoria, cheias de entendimento, cheias de conhecimento, iriam introduzir um falso evangelho, substituir o que já foi plantado, substituir aquilo que já foi alicerçado. A base é Cristo. Cristo, ele já deu as diretrizes, ele já ensinou como devemos viver como cristão, ele já nos ensinou como buscar ele em oração, ele já nos ensinou como devemos nos prostrar diante do Senhor, a questão do arrependimento, de como adorá-lo, de como servir a Deus. Então, Jesus Cristo, ele já deixou tudo isso bem elaborado, bem projetado, já deixou tudo isso bem alinhado e deixou a Sagrada Escritura em nossas mãos para sermos conduzidos pelo Evangelho. E Deus, ele não abre mão disso. Jesus não abre mão disso, assim como Deus não abria mão de detalhes no Antigo Testamento, e muitas outras pessoas, por não respeitar, por passar por cima de decretos de Deus, tiveram grandes prejuízos. Uzá, Davi, teve um grande prejuízo com seu servo, com Uzá. Uzá foi dividido no meio porque a forma que estava sendo conduzida a presença de Deus não agradava a Deus. Saul sacrificou, imolou um animal. Ele não era sacerdote, mas ele, apressadamente, sendo pressionado pelas pessoas, ele acabou cedendo e teve prejuízo. Adão foi o principal, primeiro, Deus
determinou algo e disse: somente até aqui. Somente até aqui. E Adão foi e ultrapassou e teve o seu prejuízo, as suas consequências. Deus não abre mão. Deus não abre mão dos seus decretos. Aquilo que Deus faz é perfeito. E se nós queremos acrescentar, é porque nós achamos que aquilo ali ainda não está completo. Mas tudo que Deus faz é completo, é perfeito e é o que deve ser. E foi o que Deus determinou. Então, se eu acrescento, ou se eu tiro, se eu diminuo, eu estou desvalorizando, eu estou alterando aquilo que o Criador providenciou. É por isso que lá em Apocalipse ele diz: aquele que tirar ou acrescentar algo do livro dessa profecia não terá direito sobre a árvore da vida. Então, meus amados irmãos, o que é decreto de Deus é decreto de Deus. Doutrina de Deus é doutrina de Deus. O que Deus ele já estabeleceu para seguirmos, nós temos que seguir. O que Cristo estabeleceu nas Sagradas Escrituras, a doutrina dos apóstolos, nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz: recebi do Senhor. Recebi do Senhor. E ele diz: aprendei de mim, eu passo para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Então ele não alterou. Nós não podemos alterar. O que Cristo passou para mim, o Evangelho, como ele é, como deve ser, como devemos buscar, como devemos servir, como devemos adorar. Então eu recebi e eu preciso passar do mesmo jeito, sem alteração. Porque quando nós alteramos, sofremos prejuízos. Todos que alteraram no Antigo Testamento tiveram prejuízo. E todos que alterarem, e nós estamos aqui em Gênesis, quem alterou em Gênesis teve prejuízo. E ele chega no Apocalipse, o último livro, o livro da profecia, ele diz: aquele que tirar e acrescentar, ou seja, ele permanece o mesmo. Ontem, hoje, a palavra dele, ela precisa continuar sempre viva, firmada e de pé. Ele diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não passará, ela permanecerá. Então não podemos mudar, não podemos mexer nos projetos de Deus, acrescentar, alterar aquilo que já foi determinado. Então, muito cuidado com as novidades que surgem. Noé, ele seguiu tudo da forma correta e teve êxito no final de tudo. Jesus, ele fez tudo certo, entregou a sua vida porque era da vontade de Deus, resgatou homens para ele, passou para eles o Evangelho e mandou que eles dessem continuidade e não que eles acrescentassem ou que diminuíssem. E não que eles introduzissem nenhuma coisa. Pelo contrário, ele disse: não deixe que seja introduzido nada, que nenhum fermento entre, porque o fermento ele leveda toda a massa. E em Gálatas ele diz: admiro-me que tão depressa vocês passaram do verdadeiro evangelho para outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E o próprio apóstolo Paulo disse: se eu mesmo vier e trazer um outro evangelho que não seja esse evangelho, seja anátema. E se descer um anjo do céu e vier e trazer um outro evangelho, novidades que seja anátema. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos introduzindo no evangelho. Quando nós estamos introduzindo ideias nossas, quando nnós queremos melhorar aquilo que já foi posto, quando nós queremos mudar, não vamos mudar isso aqui, vamos fazer algumas modificações, vamos fazer desse jeito, entendeu? Então aparentemente parece que as coisas estão indo bem,
Você vê que Davi teve um grande prejuízo, pegou um carro de boi. A presença de Deus era o que satisfazia o coração deles. Eles queriam, eles não estavam com maldade nenhuma. Davi não tinha maldade, o povo não tinha maldade. O povo queria mais de Deus, queria mais da presença de Deus, queria a presença de Deus, desejava, ansiava, e Deus gosta disso, que nós venhamos ansiar pela presença, desejar a presença de Deus. Mas o problema é como nós fazemos isso, o que fazemos para trazer as pessoas para dentro da igreja, para atrair as pessoas. Se eu começo a criar coisas para atrair a atenção das pessoas, e não é a palavra, e não é Cristo que atrai, se não é Cristo que está atraindo, se não é a palavra que está atraindo, se não é o Espírito Santo que está atraindo, são outros meios, eu estou dizendo, o Espírito Santo não é capaz de atrair as pessoas. Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo não dá certo, porque nós não conseguimos atrair as pessoas. Falar da palavra de Deus não dá certo, porque não atrai as pessoas. Então nós vamos falar de novidades, vamos apresentar, atrair as pessoas com aquilo que elas gostam. Então o que é que acontece? As pessoas vêm para as igrejas com motivações diferentes, com desejos diferentes, com pensamentos diferentes. E aí as pessoas começam a participar de um grupo com motivação diferente, buscando outras coisas, que é o que nós estamos vendo os dias de hoje. As pessoas querem a solução dos seus problemas financeiros, solução no seu casamento, a solução para um filho que está nas drogas, ou seja lá o que for. As pessoas estão indo em busca do socorro das suas necessidades. E Jesus Cristo, ele falou a respeito disso quando Jesus Cristo foi a um determinado lugar, e quando chegou lá, a multidão já estava lá procurando Jesus Cristo. Jesus, naquele momento, disse: olhe, vocês estão me procurando não por causa da palavra, mas porque vocês comeram do pão e do peixe e vocês se alimentaram. Então a intenção de vocês estar aqui comigo é porque vocês estão se alimentando, vocês estão, se adoece alguém tem a cura, se tem fome ele multiplica os pães. Então havia uma motivação diferente. Aí Jesus vai dizer: olha, trabalhai não pela comida que perece, não por essa vida, mas trabalhai para aquela que subsiste eternamente, para a eternidade. Trabalhar não pelo que perece, mas por aquilo que subsiste para a eternidade. Então Jesus repreendeu eles. Então a visão correta, se nós não podemos usar Cristo para atrair as pessoas, se nós não podemos usar a palavra de Deus para atrair as pessoas, nós precisamos de subterfúgios, de criações, de invenções para atrair as pessoas. Essas pessoas não estão sendo atraídas para o Evangelho. Essas pessoas não estão sendo convertidas, porque o verdadeiro Evangelho, ele traz o arrependimento, o constrangimento. As pessoas têm que vir a Cristo sabendo que precisa ser salvo, sabendo que precisa ser liberto, com a necessidade, tendo conhecimento que sem Cristo não pode ser salvo, que necessita de perdão, que necessita de restauração, que necessita se tornar uma nova criatura, de ser uma nova pessoa. É por isso que nós temos visto aí muito escândalo no Evangelho, o nome do Senhor sendo escandalizado, porque foram trazidos ao Evangelho de forma diferente. As pessoas estão vindo para o Evangelho, estão querendo status, estão querendo posições, estão querendo honra, estão querendo ser honrados, estão querendo ser respeitados, estão querendo ser admirados, estão querendo tudo, menos se tornar nova criatura. Então, meus amados irmãos, a orientação é: arrependei-vos. Isso foi o que Cristo ensinou para os discípulos. E os discípulos, os apóstolos, falou a respeito disso. Pregava Cristo, pregava a crucificação, pregava o sacrifício, pregava a redenção, pregava a graça, pregava a salvação, pregava a libertação, o ser nova criatura, o nascer de novo.
Você não vê Jesus preocupado com a vida financeira de ninguém. Você não vê Jesus preocupado com essas coisas dessa vida. Tudo que Jesus falou foi a respeito do amor, do perdão, da misericórdia, daquilo que está dentro do homem. Tudo que Cristo falou foi a respeito disso. Um certo homem chegou para Cristo e disse: Senhor, nossos pais morreram e o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Então, vê se o senhor consegue resolver essa situação. Então Jesus vai dar uma resposta para aquele jovem. Jesus diz: quem foi que me constituiu juiz e partidor entre vós? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele repreende aquele jovem. A vida do homem não consiste nos bens que eles têm. Não consiste. Mas naquilo que vem de Deus. Então, o tempo todo, a palavra de Deus, o Evangelho, ele veio para salvar o homem dessa cultura, do apego a esse mundo, do orgulho, da altivez, da soberba, da ganância. Então isso são coisas interiores. O Evangelho ele veio para nos transformar, para nos libertar, para nos salvar. Então, meus irmãos, cuidado para não rejeitar e achar que as nossas ideias são melhores. Dá resultado sim. Quando nós colocamos o interesse dos outros, dá resultado. Por isso que você vê igrejas cheias, inchadas de pessoas. E aí você diz, aquela pessoa tem uma visão evangelística, mas no meio daquela multidão, quantas pessoas verdadeiramente teve um encontro com Cristo? É melhor você ter um grupo pequeno, alicerçado, em que você está trabalhando Cristo em cada pessoa, que nem o apóstolo Paulo diz: eu sofro a dor de parto até que Cristo seja gerado dentro de cada um de vós. O Evangelho é isso, fazer Cristo ser gerado dentro de cada um de nós. Esse é o alvo do Evangelho, Cristo ser gerado dentro de nós, nos tornar cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Esse é o Evangelho. E se as pessoas veem, não por Cristo, não pela palavra, não pelo Espírito Santo de Deus, então nós não estamos oferecendo o alimento correto. Não estamos oferecendo o alimento que alimenta a alma, que alimenta o espírito. Nós estamos oferecendo aquilo que é terreno. E o que é terreno vai ficar aqui. Então temos muito cuidado. Não podemos alterar os projetos de Deus. Que Deus lhe abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz.